Provérbios 18. Provérbios 18, 17. E eu vou fazer a leitura aqui na tradução do Novo Mundo, porque acredito que existem várias versões. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que se adianta a contar a sua causa parece ter razão, até que venha outro à sua frente e o contesta. Vou repetir. Aquele que se adianta a contar a sua causa parece ter sempre razão, até que venha outro à sua frente e o contesta. Bendito Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque por ela o Senhor edifica a nossa fé e nos conduz para um cristianismo verdadeiro e para uma vida de santidade. Nestes dias que são tão maus, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu pastoreio nas nossas vidas. E tudo te entregamos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, este é um dia muito especial para cada um de nós. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje de uma forma diferente, contando um testemunho que vai complementar a mensagem que Deus tem para nos transmitir nesta manhã. Amém? Amém. Aconteceu numa igreja batista nos Estados Unidos da América. Em uma igreja, enquanto o pastor da igreja se preparava para pregar o evangelho, mas o formato do púlpito desta igreja era diferente da nossa, porque naquele contexto o pastor só subia para o púlpito no momento da pregação. Portanto, ele ficava à frente da congregação com a sua família. E no púlpito ficavam os músicos a louvar a Deus. E quando o pastor se preparava para, enquanto colocava o seu casaco ao pé da sua esposa, dos seus filhos, havia uma jovem muito linda que se levanta da congregação e sobe diretamente ao púlpito e pede o microfone para confessar o seu pecado. Eu tenho um pecado que eu não posso mais esconder e eu tenho que revelar para toda a congregação. E todos naquele momento ficaram impactantes. O que aquela jovem queria dizer? Ela pega o microfone e justifica que era amante do pastor. Quando ela diz isso, alguns membros da congregação tentaram impedir a jovem de falar, tentaram receber o microfone, mas teve outros que disseram: deixa a jovem falar.
deixa a jovem falar. E ele agarra o microfone e diz que eu sou amante do pastor e tenho como provar. E quando aconteceu isso, a mulher do pastor levantou-se e perguntou: mas o que você está a dizer, menina? E o pastor, todo admirado, em frente à congregação, a jovem diz que eu tenho como provar. Porque o teu esposo, ele tem uma mancha ao pé do seu membro. Tem uma mancha negra ao pé do seu membro. E quando a mulher escuta aquilo, a mulher desmaiou-se diante da congregação. E eu confesso, meus amados irmãos, que naquele contexto houve um grande alvoroço sobre a congregação. E eu não preciso dizer, meus amados irmãos, que naquele momento o culto acabou-se. Houve um alvoroço, houve um grande tremor naquele momento em que muitos fiéis começaram a sair da igreja. A esposa do pastor desmaiada no chão e uns a tentarem socorrer a pastora, a esposa do pastor. E naquele momento, meus amados irmãos, foi um caos total, porque aquele culto se acabou. E aquela igreja, meus amados irmãos, ela foi abalada, porque muitos fiéis acabaram por sair e abandonar aquela igreja. E o que aconteceu, meus amados irmãos, é que os responsáveis daquela congregação mandaram chamar o bispo e uns dias depois retiraram o credencial do pastor. E o pastor deixou de servir. Aquela situação, meus amados irmãos, provocou uma reviravolta na vida daquela família, porque a esposa acabou pedindo o divórcio ao seu esposo. O seu esposo, meus amados irmãos, o pastor, ele teve que se afastar, porque a vida dele ficou totalmente abalada em torno desse escândalo. O pastor afastou-se, teve que trocar de cidade. A mulher pediu o divórcio, ficou com os filhos. E uns anos depois, meus amados irmãos, a esposa desse pastor voltou a casar-se com outro homem. Esse pastor teve a vida toda arruinada. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Passaram vários anos. E houve uma vez uma mulher num hospital. Ela encontrava-se com câncer terminal. Essa mesma mulher manda chamar o bispo da sua comunidade. Manda chamar o bispo da sua comunidade. E o bispo, quando vai ter com a mulher confessa ao bispo que não podia partir sem confessar o seu pecado. E quando ela se dirige ao bispo, ela diz que há muitos anos atrás, aquela história que aconteceu na igreja batista, eu fui aquela mulher que contei aquela história sobre o pastor. Hoje eu me encontro com câncer e a qualquer momento eu vou partir. Mas eu preciso confessar o meu pecado. Eu contei uma grande calúnia sobre aquele homem de fé. Na altura, eu não gostava, não suportava aquele pastor.
E o dia que eu tive uma oportunidade de tramar um pastor, eu não hesitei 2 vezes. Porque eu trabalhava num hospital. E houve uma altura em que esse pastor, ele internou e teve em coma nesse hospital. Consequentemente, uma das amigas minha, que era enfermeira, ela dava banho aos doentes, limpava os doentes. E quando ela deu-me a conhecer que o meu pastor estava internado naquele hospital, eu fui fazer uma visita ao pastor e coincidiu no dia em que ela estava a limpar o pastor. E ao limpar o pastor, ela consegue ver a mancha que o pastor tinha próximo ao seu órgão genital. Então, foi a oportunidade suficiente que esta mulher tinha para maquinar o que ela tinha em mente. E ela orquestrou tudo aquilo que levou à destituição deste pastor. Ela confessa aquilo ao bispo. O bispo chorou. O bispo chorou. E o bispo disse a ela: eu te perdoo. Mas o que você fez foi grave demais. Essa tua calúnia que você provocou foi grave demais. Mas em nome de Deus, eu te perdoo. O bispo reuniu com a direção da igreja e foram à procura do pastor. Foram à procura do pastor, que o pastor já não residia na mesma cidade. Esse pastor passou por um processo de depressão tremenda, que ele, no seu processo de depressão, tentou suicídio, mas não partiu. E quando o bispo foi ter com ele e conseguiram conversar com ele, mostraram ao homem que tudo aquilo foi calúnia e que a mesma jovem confessou o seu pecado. E queriam voltar a dar-lhe o credencial para que este homem continuasse o seu ministério pastoral. E este homem, amada igreja, este homem rejeitou o credencial. Ele disse que este credencial não vai trazer a minha mulher de volta. Esse credencial não vai limpar a minha reputação. Por isso, não estou preocupado com o credencial, porque desde o dia em que me foi feita esta calúnia, eu sempre orei para que este dia chegasse. Amém? Amém. E eu pergunto, meus amados irmãos, agradecia que cada um de vocês no vosso lugar me ajudassem a questionar quem destruiu a vida deste homem. Foi a menina que provocou esta calúnia ou os dirigentes da igreja que só ouviram um lado da história? Vamos refletir. Meus amados irmãos, o filósofo Gustavo Baldo, ele traz uma mensagem muito importante em resoluções de conflito. Ele diz que toda história tem 2 lados. Toda história tem 2 lados. Há quem prefere contar a sua versão, mas há quem prefere omitir a sua. Há quem prefere omitir a sua. E a verdade, ele diz que nem sempre o que se adianta a contar a sua versão é o sábio, mas às vezes quem omite a sua verdade, às vezes pode ser o sábio.
E meus amados irmãos, o sábio Salomão aqui nos traz uma grande mensagem nesta manhã. Ele nos diz que aquele que se adianta a contar a sua causa parece ter razão, até que venha outro à sua frente e o contesta. Existem versões diferentes. Eu acredito que cada irmão aqui tem a sua versão. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que nos tempos em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, parece uma moda falarmos mal dos outros. A verdade, meus amados irmãos, é que até hoje existem pessoas que criam bloggers, os supostos influencers digitais, que criam bloggers só para falar mal dos outros. E quanto mais for a calúnia que eles provocarem sobre a vida das pessoas, mais likes essas pessoas têm. O que acontece, meus amados irmãos, é que mais seguidores essas pessoas têm de acordo ao tamanho da polêmica que eles conseguem causar. E eu pergunto nesta manhã, meus amados irmãos, a verdade é que mesmo nós os cristãos também seguimos essas páginas. Seguimos essas páginas, colocamos likes e seguimos com unhas e dentes. E a verdade é que muitos desses bloggers têm destruído a vida de muita gente. Porque quando se conta uma calúnia, por mais que apareça a verdade não tem a força suficiente para limpar toda a má imagem que é criada em detrimento à difamação. Amém? Amém. Que página nós estamos seguindo? Reparem, meus amados irmãos, que existem páginas que são criadas para edificar vidas. E eu dou exemplo das páginas que nós temos aqui na igreja. As nossas páginas no WhatsApp. Nós anunciamos aqui acerca da grande conquista da nossa rádio online. As nossas contas no Facebook. O que me surpreende, meus amados irmãos, quando eu tenho a oportunidade de analisar as páginas, eu analiso o número de likes que essas páginas têm. Elas são tão pequenas. Porque páginas que edificam vidas com mensagens edificantes, com mensagens impactantes que fazem parte do reino de Deus, nós não estamos preocupados a partilhar, não estamos preocupados a criar likes. Mas toda página que cria uma polêmica contra alguém, nós somos os primeiros a partilhar. Nós somos os primeiros a partilhar. E a pergunta nesta manhã, que página nós estamos seguindo? Que página nós estamos seguindo? Páginas que edificam a vida, que nos conduzem ao reino de Deus, ou páginas que fomentam contendas, que fomentam intrigas entre irmãos, digamos, até mesmo na sociedade em que estamos inseridos. E aqui, meus amados irmãos, eu trago o primeiro ponto da pregação de hoje. A calúnia provoca divisão. A calúnia provoca divisão. Meus amados irmãos, em Atos 6, 1 a 7, conta uma história muito impactante acerca
da divisão que houve entre dois povos na igreja primitiva, entre os hebreus helenistas e os gregos, por causa de uma calúnia de alguns que se sentiam injustiçados por causa de alimentos, e provocou uma grande divisão na igreja. Atos 6 conta essa situação. E aí tiveram que chamar os apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, eles tiveram uma atitude muito sábia, porque eles foram à comunidade, escolheram os homens mais experientes da congregação para ajudar a sarar aquele conflito que havia no meio dos irmãos. E então, por via de oração e por via de jejuns, eles conseguiram sarar isso. E um dos que foi selecionado para resolver esta situação foi o Estevão. Estevão, aquele que veio mais tarde a ser o primeiro mártir que a Bíblia menciona. Ele foi selecionado nesta altura porque eram considerados os homens experientes da igreja. Esses homens experientes da igreja, no nosso contexto atual, nós podemos nos referir acerca das conselheiras que nós temos na igreja. As conselheiras, meus amados irmãos, têm um papel muito importante. E a questão que eu coloco aqui, meus amados irmãos, nesta manhã: quais são as ocasiões que nós já chegamos a partilhar uma informação que nos desagrada com as conselheiras que nós temos na igreja? As conselheiras têm um papel importante porque elas provocam, elas têm o papel de provocar a unidade no seio da igreja. E aqui, meus amados irmãos, nessa passagem, a murmuração tem a habilidade de nos enfrentar, de fazer com que o homem veja o outro como seu inimigo. E, portanto, conforme eu disse, a murmuração, a intriga acabou dividindo a igreja entre gregos e hebreus. Por conta da calúnia, meus amados irmãos. Então devemos ter cuidado. Nós, como crentes, meus amados irmãos, não podemos continuar a compactuar com esse tipo de atitude. A segunda causa, meus amados irmãos, que eu coloco aqui nesta manhã, é que a calúnia provoca a calúnia, ela acaba provocando inimizades. Ela acaba com a amizade entre irmãos e amigos. E quando, meus amados irmãos, eu refletia sobre esse ponto, ela elevou-me a uma grande reflexão sobre a amizade. E a amizade, meus amados irmãos, ela acaba por ser um sentimento de simpatia e de afeição recíproca. A amizade, meus amados irmãos, é companheirismo. A amizade, meus amados irmãos, é quando nós consideramos alguém como amigo, nós temos uma afeição profunda e que, de certa forma, em detrimento à amizade, jamais nós acabamos por fazer mal ao nosso amigo, porque no grau de amizade você estabelece uma estima profunda, simpatia, camaradagem e companheirismo. E aqui, meus amados irmãos, o sábio Salomão, em Provérbios 16, 28, ele vai dizer que pessoas que andaram juntas, que se amaram e que gostavam de compartilhar a mútua companhia hoje, estão separados por conta de calúnia.
demonstra uma frieza tremenda em detrimento a tudo isso. Então devemos, meus amados irmãos, ter cuidado, porque as calúnias no seio, tanto das comunidades, como no seio aqui da igreja, ela acaba dividindo irmãos, acaba dividindo inimigos por conta de calúnias. Certo dia, meus amados irmãos, eu conversava com um jovem que há muito eu não via na igreja. E que este jovem, meus amados irmãos, disse-me algo que chamou bastante a minha atenção. Porque ele justificou-me que muitas das vezes ao sábado ele vai à discoteca, sábado, e no domingo que devia ir para a igreja, ele fica a dormir por estar cansado. Mas a justificação que ele dava é que não ia à igreja, porque na discoteca onde ele ia, se sentia acarinhado pelas pessoas, se sentia amado. E que quando se dirigia na igreja, só encontrava calúnia entre os irmãos, só falavam mal uns dos outros. E eu disse para esse jovem, meus amados irmãos, que o mesmo jovem, o mesmo Deus que te abençoe, que te abençoa a ti, é o mesmo jovem, é o mesmo Deus que abençoa a quem provoca a calúnia. Deus é misericordioso e Ele nos abençoa a todos. E quando nós nos colocamos nessas condições, estamos a querer nos fazer passar por mais santo do que os outros. Porque na verdade, meus amados irmãos, embora nós não podemos compactuar com esse tipo de práticas, mas também reconhecemos que somos falhos. Na mesma igreja onde existem caluniadores, também existem crentes fiéis em nome de Deus. Amém? Amém. Existem crentes fiéis que honram a Deus e que não compactuam com esses tipos de prática. Então devemos ter cuidado. A igreja, meus amados irmãos, por conta de atitudes que levam à calúnia, à desunião entre pessoas, tem separado, tem matado a vida de muita gente. E muitas das vezes, meus amados irmãos, tem igrejas que acabam ficando vazias por conta deste grande flagelo. Então devemos ter um cuidado com a nossa língua. Porque uma coisa, meus amados irmãos, eu digo com toda firmeza aqui, sem medo de errar, que todo crente, quando é transformado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo passa a existir dentro desta pessoa. E esta pessoa passa a ter uma energia especial. Essa energia, meus amados irmãos, ela deve nos permitir com que a gente venha a gastar essa energia para edificar a vida dos outros. E não para gastarmos as nossas energias em contendas, em dissensões, em problemas que só nos afastam cada vez mais da vida de Deus. Amém? Amém. A última, meus amados irmãos, paralisa o trabalho da igreja. Paralisa o trabalho da igreja. Em Número 12:15, conta-nos a história da igreja que demonstra que a murmuração detém o crescimento da obra de Deus e paralisa. As contendas, meus amados irmãos, conseguem dividir a igreja, polariza os recursos desta, rompe relações, separa amigos e leva irmãos a enfrentarem a direção da igreja. Leva irmãos
a enfrentarem a direção da igreja. Graças a Deus, ainda não chegamos a esse ponto. Amém? Ainda não chegamos a esse ponto. Mas a calúnia, meus amados irmãos, ela tem esse poder. Faz com que irmãos venham a enfrentar a direção da igreja. A direção que foi constituída pelo poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, a murmuração, a calúnia tem este grande problema. E a grande questão que eu coloco aqui, que chama a atenção, é essa. A nossa energia, meus amados irmãos, devemos gastar para edificar. Devemos gastar para levarmos outras pessoas que ainda não têm Cristo como fiel e Salvador, ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho de Deus. E não devemos gastar as nossas energias para com que pessoas que trilham a mesma caminhada de fé conosco possam afastar-se cada vez mais da palavra de Deus. Mas eu também disse aqui no princípio e fiz essa pergunta: quem destruiu a vida de um homem de Deus que eu contei? Foi a menina ou a direção da igreja? Isso é forte, meus amados irmãos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Meus amados irmãos, para terminar, eu gostaria de dizer que em 1 Samuel 17, 38 a 50, 1 Samuel 38, 1 Samuel 17, 38 a 50, para terminar, ela conta uma história impactante do rei Saul e Davi. Quando Davi, meus amados irmãos, se preparava para enfrentar o gigante Golias, o rei Saul colocou toda a sua armadura, uma armadura pesada, colocou sobre o corpo de Davi, colocou, meus amados irmãos, colocou o capacete de bronze na cabeça de Davi e deu-lhe a sua espada pesada, meus amados irmãos. Davi era pequeno. Davi, meus amados irmãos, colocou toda a armadura no seu corpo, colocou o capacete, pegou na espada e tentou. Davi foi por aqui, tentou daqui, mas o peso daquela armadura era tão pesada demais para aquele homem. E Davi disse: meu rei, eu não preciso desta armadura. Entregou a armadura ao rei Saul e apenas pegou no seu cajado e nas pedras que serviu de arma para seguir adiante. Meus amados irmãos, eu com isso quero dizer que o trabalho ministerial, meus amados irmãos, é difícil, mas ela é gloriosa. Às vezes, tem ocasiões em que muitas direções têm armaduras pesadas demais também para muitos crentes poderem seguir. Da mesma forma que Saul entrega, da mesma forma que Davi entrega essa armadura, porque era pesada demais, também tem lideranças com armaduras pesadas demais.
E esta mensagem chama-nos a atenção, meus amados irmãos. Chama-nos a atenção. O bom pastor apacenta as ovelhas. E uma liderança, meus amados irmãos, ela tem que funcionar de forma imparcial, conforme nós ouvimos neste testemunho. Se a liderança daquela igreja tivessem dado a oportunidade deste homem de Deus se defender, talvez as coisas não levariam àquela situação. Porque apenas um lado da história foi contada e foi ouvida. E não se deu a oportunidade para que o outro homem pudesse se defender. E por conta, às vezes, da forma em como nós resolvemos certos conflitos, podem levar com que muita gente acaba se perdendo. Amém? Amém. Muitos acabam se perdendo. Então, meus amados irmãos, como deter a murmuração, como deter as contendas? E aqui, meus amados irmãos, eu trago as últimas considerações. As contendas acabam quando não há quem os escute. As contendas acabam quando não há quem os escute. As contendas, meus amados irmãos, acabam quando não nos demos conta que ao escutá-lo, estamos a nos tornar cúmplices. Quando nós nos depositamos o nosso tempo a ouvir contendas sem analisar a amplitude da situação, nos tornamos cúmplices. A murmuração, meus amados irmãos, nós conseguimos deter quando reconhecemos que a murmuração beneficia unicamente ao diabo. Não é a igreja que a murmuração beneficia. Não é o pastor que a murmuração beneficia. Não é ao guia leigo, mas ela acaba por beneficiar unicamente ao nosso grande inimigo, o diabo Satanás. Amém? Amém? A murmuração, meus amados irmãos, acaba quando se reconhece que a murmuração interrompe a obra de Deus. Quando se aceita que a murmurar, quando nós murmuramos, nós estamos a manchar a imagem de Deus e a imagem da igreja. Quando nós reconhecemos que estamos a manchar a imagem de Deus e a imagem da igreja. E uma igreja, meus amados irmãos, os irmãos não têm noção do sacrifício que se faz para poder manter uma igreja a funcionar. E muitas das vezes, meus amados irmãos, a igreja, para funcionar, ela é feita por intermédio de lágrimas, é feita por intermédio de sacrifícios que muitas das vezes não está ao vosso alcance, mas está ao alcance de quem está a trabalhar. E costuma-se dizer, meus amados irmãos, que só cometem erros quem aceita trabalhar. Quando nós nos colocamos na condição de servidores, nós estamos a nos colocar na condição de falhos e podemos cometer erro. Por isso é que muitos não aceitam cargos. Muitos não aceitam cargos e fogem. Mas abençoado é aquele que deposita a sua vida
na mão do Senhor e trabalhar para o Senhor, para a seara do Senhor. Ela tem benefícios tanto aqui na terra como nos céus. Nós precisamos depositar as nossas vidas na mão do Senhor. Temos que servir ao Senhor não com tristeza, mas com alegria, para que possamos, com a nossa disponibilidade, avançar com a obra de Deus. Amém? Desta forma, meus amados irmãos, nós teremos uma igreja coesa, uma igreja que funciona com crentes que respeitam o ministério de Deus, com crentes que, em detrimento ao amor que tem no seu coração, eles cumprem com os requisitos daquilo que nos adverte a vida cristã. Vivenciar o amor de Deus, meus amados irmãos, para terminar, eu gostaria de dizer que encontrar o caminho fértil que nos leva à paz, à reconciliação, ao perdão, nós precisamos encontrar o caminho do amor. E neste dia tão especial do nosso reverendo, nós queremos reafirmar aqui todo o trabalho que depositamos aqui na Samaria é para honrar a esse Deus maravilhoso, porque a Ele merece toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. E graças a Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos em nome de Jesus. Amém.